Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. A ti, Senhor. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Você pode declarar isso mais forte. Não deixarei. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Essa é a nossa declaração, Senhor. Nada nos separa de ti, Jesus. Razão da minha vida. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei. Não. És a razão da minha vida. Vivo pra te Sejam bem-vindos, cada um que está conosco nessa noite. É um privilégio nós podemos entrar na presença do Senhor, todos juntos, nesse mesmo tempo, nesse mesmo espaço, mesmo que separados, mas com a certeza de que nós não estamos sozinhos. Nós estamos juntos entrando para adorar e glorificar o nome de Deus. Nós entramos, na verdade, na presença do Rei do Universo, com expressões de júbilo em nossos lábios. Acabamos de cantar e ouvir uma música que fala justamente sobre isto. Ele, Deus, tem feito grandes coisas. Não apenas ao longo da história, mas Ele tem feito grandes coisas em nossas vidas. Não obstante os dias que nós vivemos, Deus, Ele continua grande, poderoso, amoroso e presente. E nós queremos, então,
exaltar o seu santo nome por conta de quem Ele é, sabendo que Ele nunca irá nos desamparar. Salmo de número 34. Os primeiros 8 versículos deste salmo são o texto que nós queremos ler juntos nesta noite. Bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Minha alma se gloriará no Senhor. Os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olhai para ele e ficai radiantes. O vosso rosto jamais mostrará frustração. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, livrou-o de todas as suas aflições. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado quem nele se refugia. Você tem provado, você tem visto da bondade de Deus na sua vida? Eu espero que sim, eu tenho certeza que sim. Segure nisto, porque Deus de fato não tem nos abandonado, Ele está olhando, Ele está presente e Ele vai tomar você nos braços e carregar você até a outra margem do rio. Curva sua cabeça comigo e vamos orar. Pai, ao entrarmos no culto nessa noite, nós, com júbilo nos lábios, nós exaltamos o nome de Jesus. E nós proclamamos que Tu és o nosso Deus, o único capaz de nos salvar de toda e qualquer situação e de estar colocando a Sua paz em nossos corações em meio à situação adversa. Nós então Te louvamos e Te bendizemos nessa noite. Recebe o nosso louvor, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Se
É sempre motivo de grande alegria nós recebermos dos nossos missionários relatórios das suas atividades. Nós podemos enxergar a mão de Deus se movendo através dos nossos missionários, tanto os de perto quanto os de longe. Nessa noite nós temos uma palavra do nosso querido pastor Sérgio Firmino, ele que é pastor da Igreja Batista de Monte Cristo, no Parque Osiel. Ele e a sua esposa Gislene, a filhinha Isabela, têm sido usados por Deus para impactar aquela comunidade com as boas novas do Evangelho. E essa noite ele tem preparado para nós um pequeno vídeo de algumas ações que eles puderam praticar ainda por esses dias. Vamos assistir e gloriar junto com eles tudo que foi conquistado nesses dias. Meus queridos irmãos da Igreja Batista do Cambuí, com muita alegria, nós podemos afirmar que os templos estão fechados, mas a igreja está em pleno funcionamento. Só para a alegria dos irmãos, nos últimos 2 finais de semana, nós alcançamos mais de 350 crianças, juntando as ações do sábado que antecedeu a Páscoa e o sábado anterior. Fomos ajudados pela Igreja Batista do Cambuí, na pessoa da Inajar, que nos enviou kits de beleza, higiene feminina. A Sofia, filha do Hilton, que alegria conhecê-la pessoalmente, foi até lá e nos ajudou a distribuir mais de 150 ovos de Páscoa. Estamos muito felizes com todas essas ações e agora estamos iniciando um projeto onde vamos construir uma casa que outrora era de tábua, corria o risco de cair em cima de uma família com 3 crianças pequenas, de um homem que ajuda constantemente o projeto social lá da Igreja de Luta, dando aula gratuita, cuidando muito bem das crianças, e agora nós vamos cuidar dessa família. Tudo isso é para a glória de Deus e nós contamos com a ajuda dos irmãos. Deus os abençoe grandemente. Pastor Sérgio, como é bom vê-lo e ver como Deus tem usado a sua vida, a vida de outras pessoas que se dispuseram, junto com o irmão, a estar participando desses momentos tão bonitos. Nós percebemos ali a mão de Deus presente, abrindo portas nos corações das pessoas, para que elas possam entender quem é Deus e o fato que Ele os ama e se preocupa com cada um deles. Vamos continuar a orar pelo pastor Sérgio e por todo o trabalho da Igreja Batista de Monte Cristo ali no Parque Osiel. É um privilégio nós podermos ofertar de volta ao Senhor, porque Ele tem dado para nós tudo que nós precisamos para o nosso sustento. De fato, Ageu 2:8 nos lembra que todo o ouro e toda a prata é do Senhor, e Ele é dono de tudo e de toda a riqueza material, e Ele que tem dado para nós tudo. E nós temos o privilégio de tirar daquilo que Ele tem dado para nós uma pequena porção para colocar de volta para a expansão do seu reino. Deus se alegra com isso, Ele abençoa quem dá com alegria, quem participa dessa forma. Esse é o momento de nós podermos ofertar de volta ao Senhor, não apenas para o sustento dos nossos missionários, como o pastor Sérgio, mas também para toda a manutenção do trabalho que Deus tem levantado a partir desta igreja. Isso será bênção na sua vida, tenho certeza. Vamos juntos cultuar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Oremos. Pai,
Obrigado por cada oferta recebida nessa noite. Obrigado pelo privilégio de nós podermos contribuir para o teu reino dessa forma. Nós também colocamos o pastor Sérgio nas tuas mãos, a sua família, a irmã Gislene, a pequena Isabela. Cuide dessa família tão preciosa. Continue a usar as suas vidas para propagar a Jesus em meio àquela comunidade no Parque Uziel, para a honra e glória do teu nome pedimos, em nome de Jesus. Amém. Estação Esperança, esta é a série de quinta-feira às 20 horas aqui na Igreja Batista do Cambuí. Próxima quinta, pastor Kleber Lima vai falar sobre o cansaço espiritual. Na primeira semana ele falou sobre o cansaço emocional. Convide os seus amigos, convide os seus familiares e venha fazer algumas reflexões sobre esse tempo de tanto cansaço. Ele tem falado sobre não aguento mais. Quinta-feira, cansaço espiritual, às 20 horas, em nosso canal no YouTube. Eu aguardo você. Queridos irmãos, durante esse tempo que estamos vivendo, dias difíceis, nós estamos aqui para servi-lo. Estamos procurando estar em contato contigo para ajudar. Nós temos não apenas os pastores, mas grupos de psicólogos da igreja, médicos da igreja, uma equipe multidisciplinar, procurando dar o apoio a cada irmão da igreja. Se você precisa de aconselhamento, de oração ou de uma orientação, entre em contato conosco através desse número que aparece na sua tela. É um telefone do plantão pastoral. Eu recebo o seu contato, o seu pedido e a nossa equipe vai poder te aconselhar, te orientar, orar com você. Um grupo de irmãos que voluntariamente tem nos ajudado. Não fique isolado. Mantenha conexão com a nossa igreja, com os irmãos e procure ajuda sempre que precisar. Então, basta escrever para esse número, mandar um WhatsApp e a nossa equipe está aqui para caminhar junto com você nesse tempo. Obrigado. Se você esteve conosco hoje pela manhã, nós fizemos um clamor pelo Brasil, de uma maneira mais geral. Nós pedimos que Deus se fizesse presente na nossa nação. Muitas vezes isso se realiza através das nossas vidas. Mas Deus é Deus, Ele é soberano e Ele tem esse poder de efetuar isso da maneira que lhe apraz. Nessa noite nós queremos, em primeira instância, deixar que cada um busque o Senhor no silêncio do seu coração. E logo em seguida, eu farei uma oração colocando especificamente cada pessoa ligada à nossa igreja. Membros, frequentadores, amigos, pessoas que têm se juntado a nós ao longo desses meses, pedindo para que Deus continuamente se faça presente nas nossas vidas. Primeiro, vamos usar desses momentos para conversar com Deus e em seguida eu farei esta oração.
Ó Pai, nessa noite nós queremos colocar nos teus braços cada um que se faz presente nesta igreja. Ora como membro, ora como frequentador, ora como amigo, ora como até visitante, todos que estão conectados conosco. Nós pedimos e rogamos a presença de Jesus Cristo na vida, na família, na situação de cada um nesta noite. Nós, Pai, queremos entregar nas Tuas mãos todos que estão lutando por suas vidas neste exato instante. São tantas pessoas, a cada dia nós recebemos novos relatórios de gente internada, alguns deles entubados, outros estão lutando, Pai, para sobreviver em face a essa pandemia. Alguns outros estão também com outras enfermidades, não sendo Covid, mas da mesma forma, lutando por suas vidas, precisando, Pai, do Teu toque, da Tua presença. Nós não entendemos, Senhor, o porquê de todas essas coisas, mas nós queremos entregar a vida de cada um nas Tuas mãos. Se faça presente na mente, no coração e no corpo físico de cada pessoa. Dos pacientes, Pai, nós rogamos por cura, por recuperação, por restauração. Para os seus familiares, nós também rogamos a sua presença, a sua paz, a certeza de que Tu estás com cada um e que nada disso foge do seu controle. Nós queremos colocar as pessoas e as famílias que perderam entes queridos ainda esses dias, que estão enlutadas, que estão agora enfrentando a dor da perda. E nós queremos, Pai, pedir que o bálsamo do Teu Espírito esteja sendo derramado sobre cada vida, cada coração, cada alma nessa noite. Ó Pai, eu também peço que esteja trabalhando, Pai, na vida de cada um que se vê angustiado por esses dias. A mente já não consegue comportar tanto sofrimento. Às vezes nós somos tentados por conta disso a duvidar do Teu amor, da Tua presença, do Teu poder. Que nada disso possa nos abalar. E nós rogamos, Senhor, guarde cada coração, cada mente na certeza de que Jesus Cristo é quem Ele diz ser. Ó Pai, eu também peço por aqueles que estão necessitados no plano físico e material, por qualquer motivo. Eu peço, Pai, que esteja encaminhando o suprimento necessário para o sustento digno da vida, para o sustento da família. Não deixe faltar em nenhum momento aquilo que é necessário. Eu peço, Senhor, por sabedoria sobre cada um nesta noite. Que saiba como melhor viver a sua vida. Os antigos padrões de vida já foram. Já não existem mais, já não atendem mais. E nós agora precisamos da sabedoria que vem do alto para saber como melhor viver e administrar as nossas vidas. Eu peço por isso, Pai. Nos cobre, então, com o seu discernimento, com a sua sabedoria. Nos enche, Senhor, com a tua visão. Que nós tenhamos a capacidade de entender quão propício é esse momento de falar e compartilhar Jesus Cristo com as pessoas que nos cercam, que nos rodeiam. Use, Senhor, as nossas vidas para testemunhar do Teu amor, da Tua presença, das Tuas dádivas, de tudo que é benefício Seu. Até nas tragédias nós podemos compartilhar a Jesus por conta da maneira que nós encaramos. E eu peço, Senhor, por essa graça sobre cada um de nós que é chamado para experimentar tais coisas. Colocamos, então, cada pessoa nos Teus braços nesta noite, rogando, Pai, a Tua presença, gratos, porque Tu, de fato, nos carrega com amor. Em nome de Jesus. Amém. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, Tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão
Queridos irmãos e irmãs, nós estamos na série Academia da Alma, estamos aprendendo exercícios para a boa forma espiritual, exercícios, práticas para a nossa alma, para o nosso mundo interior. Já falamos aqui sobre a prática da humildade, falamos também sobre a prática da resiliência ou prática da perseverança. Na semana retrasada falamos sobre a prática da compaixão e semana passada a prática da alegria. O tema que vou abordar hoje é absolutamente essencial quando se fala de boa forma espiritual, quando se fala de práticas para o bem-estar da nossa alma. O tema de hoje é a prática do perdão. É preciso falar sobre perdão, se falamos sobre a academia da alma, porque poucas coisas fazem tão mal à alma quanto a falta de perdão, quanto o acúmulo de mágoas, de rancores, de amarguras e ira no nosso coração, na nossa alma. A prática do perdão é essa prática de você se livrar de amarguras, de mágoas, de ressentimentos, de iras contra qualquer pessoa que tenha porventura te magoado. É a prática que nos leva a uma boa saúde da alma. É perdoar pessoas que nos decepcionam, nos ofendem, nos magoam, nos maltratam, falam mal de nós, traem a nossa confiança, agem com ingratidão, mas é também a prática de nós aprendermos a pedir perdão, porque você não perdoar faz mal à alma, mas também você não pedir perdão, ser resistente a pedir perdão, também faz muito mal à alma. Portanto, a prática do perdão é a prática de você se dispor a perdoar
e também é a prática de você desejar e se comprometer a pedir perdão sempre que for necessário. É esta via dupla de oferecer perdão e também de pedir perdão. Agora, ninguém passa por essa vida sem experiências que vão exigir a prática do perdão. Nós enfrentamos situações na vida, todos nós, que exigirão de nós ou exigem de nós a prática desse exercício, a prática do perdão. É inescapável, porque todos nós, nos nossos relacionamentos, enfrentamos problemas que podem ser motivo de raiva, de rancor, de ressentimento, de amargura, e precisamos então praticar o perdão. Não há um tema mais importante para a saúde emocional do que o tema do perdão, de pedir perdão e oferecer também perdão. A saúde nossa emocional e espiritual depende de nós nos exercitarmos na prática do perdão. Agora, falar de perdão é muito bonito, não há quem não se emocione a ler e ouvir histórias de perdão. Perdão é uma palavra que nos atrai, é algo lindo você ouvir sobre perdão, mas até que aconteça com você, até que você seja desafiado a enfrentar a questão de pedir ou oferecer perdão. Aí, esse tema maravilhoso se torna para nós um tema espinhoso. C.S. Lewis disse o seguinte: todos consideram o perdão uma ideia muito bonita, até precisarem perdoar alguém. Todos consideram o perdão uma ideia muito bonita, até precisarem perdoar alguém. Perdoar é difícil, por isso temos que nos exercitar, temos que praticar, é uma necessidade humana e uma ordem divina. Alguns textos da Bíblia falam sobre essa disposição para perdoar. Por exemplo, o apóstolo Paulo nos diz lá em Efésios capítulo 4, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Lá em Colossenses 3, nós lemos o seguinte, verso de número 13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Agora, o texto clássico são as palavras de Jesus, que ele nos ensinou na oração chamada do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que são nossos devedores, né? Então ele diz isso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Vamos guardar essa expressão dívida, porque ela vai ser usada muito hoje. A Bíblia, então, fala sobre a necessidade de perdão. Paulo nos ensina de ter um coração benigno, um coração compassivo e perdoar, em várias das suas cartas, mas Jesus nos ensina a orar nesses termos: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Agora, há muitos falsos conceitos ou ideias equivocadas sobre o que é perdão. Alguns acham que perdoar é você ter um sentimento, ter um desejo, mas perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Alguns dizem assim: não, eu não perdoo porque eu não senti, eu estou deixando passar o tempo, o dia que eu senti. Não, perdoar é um ato de obediência a Deus. Perdoar é uma decisão para o nosso bem-estar e para o bem-estar do outro e para o bem da nossa comunhão com Deus. Alguns também acham que perdoar é esquecer, mas a Bíblia não fala de perdoar como sendo esquecer. Não é esquecer no sentido mental, porque a nossa mente é como um grande disco rígido, um HD, e que tem as suas memórias, as suas lembranças. Então, perdoar não significa necessariamente esquecer do fato, mas é você não ficar remoendo este fato, é você vencer o hábito da repetição constante ou cíclica.
Perdoar não é esquecer no sentido mental, mas é você abrir mão de qualquer vingança. É decidir não estacionar na vida, naquele incidente, naquele fato, naquela situação ocorrida. O perdão é o caminho que Deus nos oferece para a saúde emocional. Alguns também acham que perdoar é você negar a dor. E alguns dizem assim, não foi nada. Parte do processo, queridos, de pedir perdão e também de perdoar, passa pelo reconhecimento da dor. É admitir que houve uma dor e por isso você foi magoado. Por isso que talvez você tenha sentido ressentimento. Talvez por causa disso você desenvolveu uma amargura no seu coração. Então perdoar não significa negar a dor, mas, de fato, admitir a dor e digerir e trabalhar essa dor. Por fim, um outro conceito errado é que alguns acham que perdoar é você apagar todas as consequências dos atos, mas perdoar não é apagar todas as consequências. Em algumas situações, nós perdoamos sim, mas, por exemplo, algumas situações não podem voltar a ser como eram, e nem sempre é possível voltar àquele estado de coisas. Não há mágoa, há perdão, mas, por exemplo, pode ser que cada um decida seguir o seu caminho, tendo em vista também o ocorrido. Nós não precisamos voltar àquele estado inicial, porque de fato existem consequências para o pecado. O fato é que não se cobra mais sobre aquilo, não se tem a vingança alimentada, se restabelece um novo modelo de relacionamento. Você tem dificuldade em perdoar? Há pessoas que tem dificuldade em perdoar, e eu diria que todos nós, ou a maioria de nós, está nesse grupo. Se você tem dificuldade de perdoar, você não está sozinho. No texto de hoje, nós vamos ver aqui a história de alguém que teve dificuldades em perdoar. O apóstolo Pedro. O texto nos mostra, nos leva a crer que os problemas que ele enfrentou eram problemas com respeito à questão do perdão. Pelo menos é o que o texto deixa transparecer aqui. Jesus acabara de ensinar aos discípulos sobre a necessidade de resolvermos problemas de relacionamento. Então, se você tem problema com seu irmão, vai com ele, tenta resolver. Se você não conseguir resolver, chama mais 2 ou 3 irmãos para irem com você e resolve. Se não, leva o caso à igreja. Agora, diante desse ensino de Jesus de como resolver os problemas de relacionamento, Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus, por sua vez, diante dessa pergunta de Pedro, dá uma resposta desafiadora. Jesus diz: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Queridos, aí Jesus conta uma parábola, a parábola do credor incompassivo. Parábola é uma história que retrata, é uma história fictícia, obviamente, que retrata situações da vida real. A ideia é que você encontre pontos de contato. E eu quero ler a história que Jesus conta diante desta pergunta de Pedro, que foi a seguinte: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim para que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E aí Jesus diz que não até 7, mas até 70 vezes 7, e conta uma história para que Pedro e os outros apóstolos, outros discípulos, entendessem a lição. Mateus 18, 21 a 35, eu leio agora. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar contas com seus servos. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles que lhe devia 10.000 talentos.
Mas não tendo com que pagar, seu senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrado diante dele, rogava-lhe: Senhor, tem paciência comigo que te pagarei tudo. Comovido, o senhor daquele servo soltou e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: paga o que me deves. Então, caindo aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes mandou colocá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Seus conservos, vendo o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Este, então, chamou à sua presença e disse-lhe: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? E irado, entregou-lhe aos carrascos, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. A parábola do credor incompassivo tem por objetivo nos ensinar o que é perdão e por que devemos praticá-lo. A história, você acompanhou, é uma história muito direta, simples para nós também. A história de um rei que chamou um dos seus servos para que acertasse as contas. Na verdade, chamou os seus servos para acertarem as contas. Um deles devia a ele uma fortuna, segundo a Bíblia, 10 mil talentos, talento, a moeda da época. Um talento, vejam só, 10 mil talentos, um talento equivalente à diária de um trabalhador. Portanto, ele devia para o patrão 60 milhões de denários, ou seja, ele devia, de fato, 60 milhões de diárias de um trabalhador. Então, o importante aqui é que é um valor exorbitante, um valor impagável. Ele manda executar a dívida, mas o servo promete que vai pagar tudo. De fato, é que o servo, ao pedir para que o seu patrão perdoasse, recebe o perdão desse patrão. Esse patrão teve compaixão dele, não executa a dívida, o perdoa. De fato, ele prometeu que iria pagar, mas é uma dívida impagável. O rei se compadece e perdoa essa dívida. Tem em mente aí 60 milhões. Vamos usar essa cifra que vai nos ajudar a entender. Deixou partir. Este homem não lhe deve mais nada. O rei perdoou essa soma inacreditável. A história não termina aí. Este servo encontra um outro servo, companheiro dele de trabalho, que lhe deve o equivalente a 100 denários. Pense aqui, 60 milhões e ele devia para ele 100 reais. E ele pede prazo para pagar. Só que essa dívida, ela é dívida pagável, ele podia pagar. Mas aquele servo não tem compaixão, manda vender tudo, manda buscar sua família, para que ele pudesse receber. Os outros companheiros ficam sabendo desta falta de compaixão desse servo, avisam o patrão. O patrão o chama e diz assim: eu não te perdoei uma dívida impagável, você devia ter a mesma compaixão com o seu companheiro. E aí sim o prende e lança, diz a Bíblia, aos carrascos, aos atormentadores. Queridos, a atitude desse servo é inconcebível. Ele teve uma dívida de 60 milhões perdoada e agora não é capaz de perdoar uma dívida de 100 reais. Ele devia ter tido a mesma atitude do seu patrão. O patrão, então, como disse, cobra dele. Você pode ver aqui quais são os pontos de contato dessa parábola. Quem é este rei que chama os seus servos para acertar as contas? Esse rei é Deus. Quem são os servos? Nós, eu e você, que devemos a este rei uma fortuna, um valor exorbitante, e que também temos dívidas uns com os outros, no sentido de pecados uns com os outros. O que a Bíblia mostra ainda aqui, que quem são esses carrascos?
na verdade, são as consequências de nós não perdoarmos aquelas pessoas que nos magoam. Então, Jesus conta essa história para que Pedro e os discípulos pudessem identificar com a história e entendessem sobre o perdão. Que há um Deus a quem nós devemos um valor exorbitante e nos perdoou, e que nós devemos perdoar também os nossos irmãos. Todos nós somos pecadores. Deus nunca pecou contra nós. Nós pecamos contra Deus e contra os irmãos. O que é a pergunta de Pedro? A resposta de Jesus e essa história nos ensinam sobre o perdão. Primeira lição que essa história nos ensina: o segredo do perdão consiste em desenvolver uma atitude perdoadora. Quando Pedro pergunta, até quantas vezes deverei perdoar? O que está por trás dessa pergunta, de fato, é que Pedro está dizendo assim: olha, perdoar tem limite. Eu quero saber até onde eu preciso aguentar e quanto eu posso retaliar. Os rabinos diziam: perdoa 3 vezes, depois de 3 vezes você pode retaliar. Jesus diz: não, Pedro, eu digo a você que não apenas 7, mas 70 vezes 7. Não está dizendo que são 490 vezes. Está dizendo assim: Pedro, tenha um coração disposto a perdoar. O perdão consiste em desenvolver uma atitude perdoadora. Não há limite para o perdão. Nós precisamos desenvolver essa atitude perdoadora. Pedro queria impor um limite legal para o perdão. Jesus disse: não há limite, nós devemos perdoar e sempre pedir que o Senhor coloque em nós o desejo de perdoar. Ele coloque em nós uma atitude perdoadora. Como é que eu desenvolvo essa atitude perdoadora? É o que nos diz a segunda lição. O perdão que eu ofereço é uma resposta ao perdão que Deus me concedeu. O perdão que eu ofereço é uma resposta ao perdão que Deus me concedeu. É aquela ideia verdadeira: errar é humano, perdoar é divino. Errar, todos nós erramos. Para perdoar, dependemos de Deus. Nós só conseguimos perdoar, queridos, e quanto mais grave a ofensa, mais isso é realidade e necessário. Nós só conseguimos perdoar quando nós olhamos para a grandeza do perdão de Deus para conosco. Ele perdoou todos os nossos pecados. Ele continua a perdoar os nossos pecados. Os nossos pecados são aquela dívida impagável da história contada por Jesus. E nós, então, quando lembramos que essa dívida impagável foi perdoada por meio da compaixão, nós nos disporemos a perdoar. Só quando eu olho para a grandeza do perdão de Deus é que eu consigo olhar para o meu irmão de outra forma e eu começo a oferecer um perdão a ele como resposta ao perdão que Deus me concedeu. Deus perdoou as nossas dívidas e nós devemos perdoar as dívidas do nosso irmão. O perdão de Deus só é possível o perdão ao irmão só é possível por causa do perdão de Deus. Perdoar aos outros só se torna realidade quando eu olho para o perdão de Deus na minha vida. Perdoar é divino. Você nunca será capaz de perdoar sem a ajuda de Deus. É interessante que todo texto que fala sobre o perdão associa o perdão que oferecemos ao perdão que nos foi oferecido. Mateus 6,12 diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, vejam só, nós podemos pedir a Deus e dizer assim: olha, eu estou perdoando o meu irmão, mas nesse relacionamento meu com Deus, eu peço a Deus, clamando pelo perdão dele, um perdão que está disponível, e esse perdão tem relação com o perdão com o meu irmão. Depois Paulo diz isso também em Efésios 4,32, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Aos Colossenses ele diz: perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. O perdão concedido por Deus é a base na qual eu ofereço perdão ao meu irmão e base na qual também eu peço perdão por aqueles pecados que eu cometo. O fato é que nós cristãos muitas vezes racionalizamos, encontramos desculpas
para evitarmos o perdão. Mas devemos saber que isso é impossível, porque o tempo todo nós estamos recebendo o perdão de Deus. Já vimos o que não é perdoar. Perdoar, já vimos que não é esquecer mentalmente, perdoar não é um sentimento, é uma decisão e outras verdades. Esse texto nos ensina o que é perdoar. Perdoar é o equivalente a cancelar uma dívida. Aqui é a parábola do rei perdoando uma dívida. Na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas. Isso perdoar é parar de querer que a pessoa sofra. Perdoar é parar de querer que as pessoas paguem. Perdoar é oferecer graça e compaixão. Perdoar é praticar misericórdia e não justiça. Perdoar é uma decisão interior de recusar-se a viver no passado. É uma escolha consciente. Portanto, a terceira lição para nós é: o preço do não perdão é sempre maior do que o preço do perdão. Queridos, o preço do não perdão é sempre maior do que o preço do perdão. O texto diz nessa história que aquele servo que foi perdoado e não quis perdoar, foi lançado na prisão, foi lançado aos carrascos ou atormentadores. A Bíblia diz que ele ficaria lá até pagar toda a dívida. É uma figura, é uma imagem, é uma parábola nos mostrando que quando nós não perdoamos, o preço é muito caro. O preço da não saúde da alma, o preço de um tormento interior. Torturadores da raiva, os torturadores da amargura, os torturadores que podem se tornar inclusive doenças psicossomáticas. Várias pesquisas comprovam que há uma ligação entre perdão e saúde na nossa vida. Não perdoar mantém a pessoa num ciclo de mágoa, de amargura, de raiva, que faz mal para a nossa saúde física, emocional e também espiritual. Por isso que o preço do não perdão, por mais difícil seja difícil o perdão, é sempre maior do que o preço do perdão. Lembre-se disso, o preço do não perdão é maior do que o preço do perdão. Não importa o que você enfrentou, volto a dizer, perdoar não significa minimizar a dor, só você sabe o tamanho da sua dor. Tem ela já sido vencida ou vivendo agora, você sabe, não precisa negar a dor, o tamanho da dor, mas lembrar que perdoar é de fato diminuir essa dor. Então, interessante, há uma frase que diz: compartilhar a alegria aumenta a alegria, compartilhar a dor diminui a dor. Quando eu compartilho a alegria, aumenta a alegria. Quando eu compartilho a minha dor, quando não nego a dor, quando eu desabafo essa dor é diminuída. Perdoar faz bem, custa muito caro não perdoar. Não é possível saúde emocional, saúde da alma, sem perdoar. Como diz aquela frase: perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Rei Pratchard diz o seguinte: o perdão é um instrumento divino para nos ajudar a deixar o passado para trás e avançar com Deus. Se você não lida com a dor como deve, você vai sofrer, você viverá ferido e não terá e não desfrutará daquela paz que é fruto do perdão. A Bíblia diz que o amor, ele não mantém registro dos pecados, ele cobre uma multidão de pecados. A prática do perdão, uma prática, um exercício necessário para o bem da nossa alma. Na academia da alma, a prática do perdão é um dos exercícios mais importantes. Agora, lembrando, perdoar não é algo natural, perdoar é algo sobrenatural, mas perdoar também é um mandamento, não é opcional na vida cristã. Se desejamos seguir os passos do Mestre, nós precisamos verdadeiramente aprender a perdoar e a pedir
perdão. Nós não temos outra escolha. A saúde da nossa alma depende de aprendermos a perdoar e sermos humildes também para pedir o perdão. Como vimos, que de fato nós começamos a aprender a perdoar quando olhamos o tamanho da dívida que foi perdoada por Deus. E nossos irmãos têm uma dívida muito menor conosco quando pecam contra nós. Jesus, ao ensinar aos discípulos, disse que devemos ter uma atitude de perdão. Então, é a atitude perdoadora que faz com que a prática do perdão seja uma realidade em nossa vida. Não é sem razão que certa vez, segundo Lucas registra no capítulo 17, quando Jesus ensinava sobre perdão, os discípulos pediram: aumenta-nos a fé. Nós precisamos de ter a fé aumentada para perdoar. A prática do perdão, por onde começar? Eu quero terminar colocando algumas questões para você pensar e praticar ao longo desta semana. Vamos lembrar que primeiro, perdoar é questão de desenvolver uma atitude perdoadora. O perdão sempre acontece nessa relação de eu lembrar do quanto Deus já me perdoou. Sempre essa relação. Eu perdoo porque Cristo me perdoou. Vimos também aqui, queridos, em último lugar, que perdoar, o preço do não perdão é muito maior do que o preço do perdão. Perdoar é liberar a dívida. Por onde começar a semana praticando o perdão? Agradeça o perdão de Deus por meio de Jesus na cruz do Calvário. Agradeça o perdão que Deus te concedeu, me concedeu, nos concedeu por meio da morte de Jesus na cruz, que foi a liberação de uma dívida impagável. Segundo lugar, pense nas pessoas a quem você precisa pedir perdão. Pense na pessoa ou pense nas pessoas, depende, que você precisa pedir perdão. Pessoas que talvez você magoou, pessoas de quem você falou mal, pessoas a quem você traiu a confiança, com quem você agiu com ingratidão ou foi injusto, e todos nós cometemos pecados, falhas nessa área. O perdão começa aí. Pense nas pessoas a quem você precisa pedir perdão. Então, veja aquela pessoa como alguém que precisa receber de você esse pedido de perdão. A quem você deve pedir perdão? É hora de criar coragem e pedir perdão para essa pessoa. Isso vai fazer bem a você e a ela. Em terceiro lugar, pense nas pessoas a quem você precisa perdoar. E quando eu digo isso, eu estou dizendo que talvez uma ferida que foi feita na sua alma. Alguém que, de maneira consciente ou inconsciente, lhe fez mal. Aí eu vou dizer a você, em primeiro lugar, há pequenos delitos que você deve esquecer. Algumas coisas que as pessoas fizeram que você deve parar e remoer. Não precisa nem procurar a pessoa, tem que eliminar isso. Mas há outras questões que você precisa procurar. Você cometeu pequenos delitos com alguém, pessoas cometem com você também, pequenas coisas, mas há coisas que você sabe, que marcaram a vida daquela pessoa. Pense nas pessoas a quem você precisa perdoar. Pode ser uma ferida antiga e você tem insistido na ideia de não perdoar. Queridos, a prática do perdão é a prática em que nós pedimos a Deus que nos dê um coração perdoador. É a prática de lembrar o tempo todo o tamanho do perdão e do amor de Deus para conosco. É a prática de saber que todos nós falhamos, todos nós temos dívidas, devemos perdoar, reconhecendo que não perdoar custa mais caro do que perdoar. Quero terminar com uma frase para você também guardar durante a semana. O perdão é um instrumento divino para nos ajudar a deixar o passado para trás e avançar com Deus. Meu desejo é que você, por meio da prática do perdão, coloque isso que Rei Pratchard diz: aceitar o perdão como instrumento divino para nos ajudar a deixar o passado para trás e avançar com Deus. Pratique o perdão, tenha um coração perdoador e você vai desfrutar de uma vida saudável, emocionalmente,
espiritualmente e vai ter muitos benefícios, inclusive para o seu bem-estar físico. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê um coração perdoador. Eu queria orar com você. Deus de amor, ao falarmos da prática do perdão, estamos falando de uma das áreas cruciais da vida cristã, uma das práticas mais necessárias para o bem-estar da alma. Minha oração é que durante essa semana o Senhor trabalhe em nosso coração e que nós essa semana possamos nos lembrar com alegria do preço do perdão concedido por Deus a nós por meio da morte de Jesus. Mas também que essa semana seja uma semana de nós lembrarmos e sermos lembrados pelo Teu Espírito de pessoas a quem devemos pedir perdão. Algumas bastará um telefonema, algumas bastará um envio de uma mensagem, outras precisaremos gastar mais tempo para lidarmos com a questão, abrirmos o coração, lidarmos com os sentimentos, mas que possa haver em nós um desejo de começarmos um processo de restauração, de reconciliação. E também que o Senhor coloque em nosso coração, o Teu Espírito nos lembre de pessoas para quem devemos pedir perdão, pessoas a quem magoamos e que podem agora, por meio da nossa atitude, serem libertas dessa mágoa, ressentimento, desse sentimento que as escraviza. Muito obrigado por esse instrumento divino, essa prática que só o Teu Espírito pode produzir em nós, para que possamos deixar o passado para trás e avançarmos com Deus adiante. Pai querido, produza isso em nós, trabalhe em nossa vida nessa área do perdão. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Jesus é o centro de tudo que é. Jesus é o centro de tudo que é. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus, nada mais importa, nada se compara a Ti. Jesus, Tu és o centro e tudo aponta para Ti. Jesus é o centro de todo meu ser. Jesus é o centro de todo meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para Ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa.
Pastor Elias, novamente obrigado pelas suas palavras de encorajamento, palavras que sempre enchem os nossos corações de alegria e de esperança. Continuemos estribados nesta palavra com a certeza da presença de Jesus ao longo desta nova semana. Você é o nosso convidado para voltar na quinta-feira, às 20 horas, para o nosso culto na metade da semana. Nós estamos numa nova série chamada Estação Esperança, Não Aguento Mais. O pastor Kleber Lima tem ministrado os nossos corações e nessa quinta-feira ele vai dar sequência nessa série falando sobre o esgotamento espiritual. Eu tenho certeza que será uma palavra abençoadora e que você não irá querer perder. Convida os seus amigos, familiares, parentes, vizinhos, todos que você puder, para participar daquele momento com direito no final a uma sala Zoom, onde poderão bater papo, trocar ideias, experiências e orar um pelos outros, um momento de refrigério e fortalecimento espiritual. Que Deus continue a abençoar sua vida, sua família, nessa nova semana. Meu ser, Jesus é o centro de todo meu ser, meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja.